Hoje, no Olhos nos Olhos, recebemos alguém cuja vida cruza mundos que nem sempre imaginamos lado a lado. A Bíblia com a literatura medieval, ou seja, a fé com a universidade. A nossa convidada é Rafaela Câmara Simões da Silva. Nasceu em Coimbra, cresceu entre Portugal e França, estudou em Leiria e em Collonges-sur-Salève e em Saint-Julien-en-Genevois e regressou depois a Coimbra, onde viria a distinguir-se pelo seu percurso académico. Foi criando um caminho muito próprio, fazendo da literatura e da Bíblia uma forma de chegar a lugares dentro da academia completamente inacessíveis. Doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, investigadora, professora universitária e autora de vários estudos e publicações, Rafaela dedicou uma parte significativa do seu percurso académico à presença da Bíblia no romance arturiano em prosa, nomeadamente na Demanda do Santo Graal. Mas a sua história não se resume a teses ou títulos. Há também uma menina que não gostava de fotografias, que não queria fazer oração em público, que gostava de chocolates escondidos e que, apesar da vergonha em falar em público, anos mais tarde tornou-se alguém que vive da oratória. É atualmente professora na Universidade do Minho e na Universidade Portucalense. Nesta conversa queremos perceber como a Bíblia é olhada nos meios mais elitistas e intelectuais dentro da academia, mas sobretudo tentar perceber como as novas gerações de estudantes olham para o livro sagrado. Vamos ainda tentar perceber como uma menina em Portugal desenvolveu um trabalho incrível de levar a esperança junto da comunidade prisional nos Estados Unidos. Vamos estar olhos nos olhos com a professora doutora Rafaela Silva. Olá, Rafaela. Olá, Ezequiel. Permites-me que te trate por Rafaela, nós já nos conhecemos há muitos e muitos anos. Obrigatório. Posso até dizer, não é nenhuma inconfidência, que és talvez das pessoas mais próximas que eu tenho da minha esfera que estão aqui, o que torna muito difícil para mim, porque, no fundo, muitas das perguntas que eu vou fazer já conheço a resposta, o que me torna um privilegiado, mas acho que os nossos telespectadores vão também, de alguma forma, sentir-se inspirado com a tua história de vida. É isso que te levou a aceitares este convite de estares aqui e poderes partilhar algo daquilo que é a tua história de vida? Sem dúvida. Aliás, como bem introduziste, esta não é a minha praia. E quem me conhece sabe bem que não gosto de dar a cara, gosto mais de estar nos bastidores. Sempre fui muito tímida e isto é um desafio tremendo. Tu sonhavas ser investigadora, a verdade é que concretizaste o teu sonho, mas no teu percurso académico brilhante, enfim, foste uma aluna, sempre muito boa aluna, desde criança até atualmente, sendo professora universitária e tendo terminado o teu doutoramento, mas houve um momento na tua vida em que tu disseste, eu se calhar também consigo falar em público, porque tu ficaste sempre muito reservada, até que aos 30 e tal anos, estou a ser correto? Verdade, perfeitamente verdade. Como é que te deu essa... Em que momento é que tu sentiste? Não, eu se calhar consigo. E a verdade é que agora és professora universitária. A ironia, ou os paradoxos, como dizia também aqui o pastor Ezequiel Quintino. Gosto muito dos paradoxos também. E é extraordinário como é paradoxal que eu tenha tido sempre tanta dificuldade em me expressar, até oralmente, porque me inibia, não é? Eu nunca gostei do olhar dos outros sobre mim. Ainda mais se for um público maior e estar no centro das atenções, isso estava fora de questão. Mas houve, de facto, sim, um clique, uma mudança súbita. Foi de um dia para o... foi súbito, então? Foi mesmo súbito. Como é que isso aconteceu? Queres explicar-nos? É estranho, porque, portanto, fiz os meus estudos, licenciatura, claro. Tive outra apresentação oral, não é? Era natural neste percurso. Fiz ainda o meu mestrado. Mas mesmo assim, defendendo a minha tese de mestrado, não foi suficiente para eu sair um bocadinho da minha zona de conforto. Portanto, foi mesmo num momento específico da minha vida que houve um empurrão. E foi um empurrão divino. Então sentes que, na verdade, foi algo transcendente que te levou a algo que internamente tu sentias, não é nada disto que eu quero, mas houve um momento espiritual da tua vida que te levou a teres uma postura completamente diferente, que no fundo leva a que estejas aqui hoje a partilhar um pouco destas tuas experiências. Tens histórias muito lindas que vamos querer conhecer ao longo deste programa, mas para já eu gostava de falar um bocadinho da tua infância, porque tu tens uma infância muito curiosa entre dois mundos, entre o mundo francês ou suíço, não sei como é que tu vivias na Suíça, na França... Eu vivia na Suíça, na fronteira com a França. Portanto, eu vivia na Suíça, mas fiz a minha escolaridade em França. Eu atravessava todos os dias a fronteira para ir à escola. E o teu pai era professor
de português? Sim, para filhos de imigrantes, portanto, os portugueses que ali permaneciam na Suíça. Então, temos algumas fotos até dessa altura que eu gostaria de partilhar contigo. Esta foto aqui, és bem bebezinha, não é? Ainda não é dessa altura, não. Exato, isto ainda é antes, porque tu nasceste em Portugal. Nasci em Portugal, eu vim nascer de propósito a Portugal, porque os meus pais estavam em França nessa altura. Eles queriam que tu nascesses em Portugal mesmo, foi uma decisão deles? Foi uma decisão. Minha mãe veio bem grávida para Portugal para eu nascer em Coimbra. Aqui tu estás numa festa muito contrariada, não é? Porque tu és ali do lado direito, não é? És tu que estás ali Sim, vestida aquela de Índia. sou eu na escola, aliás, no Jardim de Infância em França, lá está. Já depois de ter nascido voltei para lá. Ainda estive no Jardim de Infância francês, do sul de França, e sim, carnaval não era comigo. E aqui é o teu pai? Sim, meu pai, a minha irmã e eu, a caçula. E queria que ainda há mais uma, exatamente, e temos ainda esta foto no teu aniversário, não é? Já Tudo com a isto tua em mãe. França. Tudo isto em França. Sim. Que memórias, eu não sei se temos mais alguma foto, não. Que memórias é que, quando pensas neste período da tua vida em França, que depois nunca mais regressaste, aliás, regressaste, mas esporadicamente, nunca mais viveste em França novamente, que memórias é que tu tens desta altura? Aliás, isto foi um período, eu primeiro estive em França, aliás, depois de nascer ali alguns aninhos, depois regressámos a Portugal e eu voltei novamente, desta vez para a Suíça. Voltámos para a Suíça e aí é que eu fiz então a escolaridade em França. Com os meus 9 anos, 8, 9 anos, regressei, na verdade, à Suíça. E que memórias é que tens desta altura? Desta altura, o que me custava mais era a distância da minha família, os meus avós, os meus primos, da família em geral. E lembro-me, sobretudo neste período, depois quando eu estive na Suíça, chorar muito. E até escondida dos meus pais. Interessante, eu sofria mais do que eles imaginavam, muitas vezes. Saudades, simplesmente saudades. Da tua família Sim. de cá, de Portugal? Sim, sim. E era fácil teres amigos ou era difícil? Bem, eu era tímida, aliás, sempre fui. Houve um problema, quer dizer, é natural. Eu não sabia francês. Quando eu regressei, então, nessa segunda vez a França, a Suíça, eu não falava francês. Portanto, Com quantos anos? Com os meus 8 anos, 9. Começaste a aprender francês com 8 anos? Eu entrei, portanto, no 4º ano, eu vim a meio do ano letivo, portanto, outra dificuldade, e claro que ali a barreira da língua foi difícil e tive que me adaptar, mas nesse sentido tive uma professora extraordinária que me ajudou. Mas a verdade é que atualmente tu falas perfeitamente os 2 idiomas, sem sotaque, no caso francês, em português, obviamente. Como é que tu conseguiste? Porque eu pensei que tu tinhas aprendido francês desde bebezinha, mas a verdade é que com 8, 9 anos a começar a aprender uma língua já não é tão fácil assim. Sentias que tinhas essa vocação? Tinhas facilidade ou esforçavas-te muito? Eu creio que quando nós somos pequeninos temos mais facilidade em aprender línguas. E eu estive só 5 anos e meio, 6 anos, mas foi o suficiente para ter ali uma boa base. E eras muito curiosa em criança ou já tinhas uma aptidão para os livros sim, desde pequenina? Sim. E de onde é que vem essa aptidão? Eu não sei se me está nos genes, há algum historial. O teu pai era professor, não é? Sim, meu pai era professor, eu já admirava, aliás, em pequenina eu dizia que queria ser professora e escritora e segui, de certa forma, as pisadas do meu pai. Mas, sim. E há também ali historial familiar que tem também tendência para os livros. Já que falamos em família, eu vou partilhar contigo um vídeo de alguém que não é escritor, que é de uma outra área, mas que tu vais certamente reconhecer. Eu gostava que visse este primeiro vídeo que temos gravado para ti. Olá, priminha. Passámos muitos serões juntos em casa dos nossos tios. Mas com o tempo aprendi a apreciar a forma como tu partilhas o teu estudo profundo da Palavra de Deus. E recordo-me em especial da aventura que foi gravarmos em casa o programa da Bíblia Aberta durante o Covid, durante o confinamento, juntamente com 2 pastores. Cada um de nós tentava trazer ao programa o melhor que tinha encontrado sobre os textos, mas tu trazias o detalhe de cada palavra. Qual a intenção do autor? Que perspectivas nos traz para nós hoje? E com isto trazias um novo perfume ao livro de Isaías. Por isso eu faço votos que continues o teu estudo e a tua partilha sobre o perfume da Palavra de Deus.
Pablito. Obrigado. Obrigado ao Pablo por ter gravado esta mensagem. Para aqueles que não se recordam, eventualmente, ainda na origem da Novo Tempo, se calhar até numa fase mais preliminar, antes de estarmos no Cabo, tu gravaste o programa Lições da Bíblia, onde fazias, e continuas a fazer, um estudo muito aprofundado. Trouxeste a tua Bíblia, não és o primeiro convidado que vem aqui, que traz a Bíblia. No entanto, eu não sei se posso pedir-te que possas folhear um bocadinho, porque é uma Bíblia extremamente gasta, extremamente usada. Não sei se tens ela aberta em Provérbios 14 por alguma razão, ou se foi profundamente aleatório. Não. Pode ser aleatório ou não. Porquê Porquê que trouxeste a Bíblia e como é que tu fazes então este estudo da Bíblia que o Pablo, o teu primo, falou, um estudo tão aprofundado assim? Esta é a minha companheira de vida, portanto ela já tem 32 anos, se não me engano, vestida pelos meus pais, tenho um grande carinho por ela e aos poucos fui personalizando a minha Bíblia, com estudo, com o aprofundamento. Eu gosto de ir à raiz das coisas, perceber intenções, perceber construções, porque, e digo isto muitas vezes também aos meus alunos, os textos literários estão cheios de intenção. E a Bíblia, como nós sabemos muito bem, está cheia de intenção. E esta é a minha companheira de vida em muitas jornadas, todos os dias. Eu a tenho Desde criança que tu lias a Bíblia? Sim. Nunca houve um período da tua vida que tu disseste, não, isto não faz sentido? Ou... Claro que passamos todos, muitos de nós, por alguma fase de relativa rebeldia. Também tive os meus momentos, foram curtinhos, estou graças a Deus por isso, e ele recuperou-me rapidamente e felizmente não foi muito a fundo e felizmente que ele me salvou nesse sentido. Tu tens, enfim, quando fazes os teus... Vamos mais à frente debruçar-nos mais sobre isso, mas tu procuras, e a tua tese de doutoramento procura relacionar a Bíblia com outros textos, mas antes de falarmos sobre isso, quando tu estudas a Bíblia, tu procuras, e quando falas de ir às raízes, procuras o texto original, como é que tu fazes essa leitura do texto original, seja em hebraico, seja em grego, como é que tu fazes isso? E aqui faço uma ressalva porque eu não sou especialista na língua hebraica nem no grego, muito gostava sempre gostava pelo menos das línguas clássicas, mas por ter também aprendido latim, já é uma língua diferente, com uma estrutura diferente, hebraico nem se fala, não é? Grego também, mas sim, fui procurando ferramentas que me possibilitassem esse aprofundamento do texto em língua original, porque já é uma tendência minha para fazer isso. Quais as pessoas que mais te inspiraram a aprofundar o estudo da Bíblia? Eu sei que na tua tese de doutoramento e até na própria tese de mestrado tu fizeste uma lista enorme de agradecimentos. Algumas pessoas que nós conhecemos bem, o pastor Teófilo Ferreira, um deles, por exemplo. Chegaste a falar com o pai do pastor Teófilo Ferreira, o pastor Ernesto, nunca conseguiste? Nunca tive esse privilégio, mas com o pastor Teófilo, sim. Chegámos a ter uma conversa. Que pessoas é que te inspiraram a aprofundar e até te puderam encaminhar a saber como estudar bem a Bíblia, de um ponto de vista, como dizia o teu primo Pablo, ir às raízes profundas? Na verdade, acho que não foi ninguém. Sentiste sozinho nesse caminho? Sim. Às vezes sou um bocadinho autodidata e sou curiosa. Eu acho que é esse lado do meu curioso que me leva a experimentar, não é? E erro, não é? Porque não acertamos logo e vamos experimentando. Essa é uma experiência que se vai acumulando. Mas dá-nos até um exemplo. Tinhas a Bíblia aberta em Provérbios, enfim. Como é que é o teu método de estudo da Bíblia? De estudo, há aqui uma fronteira entre o que é estudar a Bíblia e também o que é deixar a Bíblia inspirar-te. Tu cruzas esses dois caminhos? Cruzo. Isto porque tenho o hábito de, todos os dias, quando inicia cada manhã, eu gosto de ler a Bíblia. Faço uma oração antes e peço a Deus, precisamente, que me mostre algo oportuno. E em que momento é que saltas essa parte mais transcendente para uma parte mais académica? Há alguma fronteira ou não? Não, eu acho que elas já estão tão confundidas uma e outra que isto já é um bocadinho automático. Mas se o texto me chamar a atenção por algum motivo, eu vou procurar o texto original e vou tentar desbravar um bocadinho mais o sentido. E agora então ajuda-nos a quem vê este programa. Como é que tu desbravas mais um texto? Vais procurar outros livros? Fazes pesquisa na internet? Como é que tu fazes esse aprofundamento do texto? Vais procurar o texto original? Eu começo simplesmente por comparar muitas vezes traduções. Eu tenho diferentes Bíblias e fui adquirindo essas Bíblias, Bíblia de Jerusalém,
Gosto muito de uma edição francesa, a Bíblia de Chouraki, portanto, que tenham diferentes vertentes também depois na sua perspectiva de tradução, mas o que eu faço sobretudo é ir sim ao texto original e vou adquirir também uma Bíblia de hebraico e grego interlinear. Também há ferramentas na internet, portanto eu tento procurar tudo o máximo de forma a me abastecer de ferramentas. E das diferentes traduções da Bíblia, qual é aquelas que tu mais te identificas? Ou se quisesses traçar um bocadinho o paralelo das diversas traduções, como é que tu farias esse trajeto? Em termos de utilidade, vai depender depois por que motivo estou a utilizar esse texto. Mas para alguém, ajuda-nos alguém que começou agora a estudar a Bíblia ou que quer se aprofundar no estudo da Bíblia, que conselhos é que darias ao nível das traduções? Aliás, esta é a minha Bíblia de Ferreira de Almeida, portanto é a minha Bíblia de tradução, aliás, preferencial. Se for para um estudo mais profundo, eu aí já vou comparar uma Bíblia de Jerusalém, sem dúvida nenhuma. Portanto, acho que é uma tradução para um estudo mais aprofundado, muito recomendável. Já vamos falar mais nestes estudos aprofundados, até porque eu tenho muita curiosidade que nos partilhes um pouco daquilo que é a tua vida académica atualmente, mas antes temos mais um vídeo que eu gostaria que visses. Cucu, maninha, minha fazita do coração. Umas palavrinhas só para te dizer que gosto muito de ti, que te amo muito, que estou muito orgulhosa de ti. És uma pessoa inteligente, perseverante, fiel a Deus e espero que Deus continue a te abençoar e que possas usar os teus talentos para a sua obra. Um beijinho muito grande, beijinhos de quem te ama. Muito obrigado também à Miriam, a tua irmã. A tua irmã sempre teve muita presença na tua vida, não é? Vocês, as duas, a dada altura, estudaram em Coimbra, sozinhas. Qual o significado que tu vês na tua irmã, naquilo que tu és hoje? Sendo ela a mais velha, muitas vezes ela foi ali um bocadinho a referência, não é? Também um certo abrigo, porque nós viemos as duas para Portugal, os meus pais ainda permaneceram na Suíça. Então ela era ali a adulta de casa e sim, era um apoio muito grande para mim. Naturalmente, eu era menor, ela já, a nossa pouca diferença de idade, portanto era já maior e sim, e a forma como ela falou de ti mostra também muito orgulho que tem em ti. E há mais alguém que também tem muito orgulho em ti, já imagino que desconfies quem é, que também gravaram um vídeo para ti. Rafael, tu és a nossa filha, tu és um tesouro enorme e estamos imensamente gratos por tu seres nossa. Eu quero apenas agradecer a Deus pela filha que nos deu. Tem sido uma grande bênção e a minha sincera oração é que ela possa continuar a ser uma bênção também para os outros e luz no meio deste mundo de trevas. Gosto muito de ti, tia Rafa. Vimos aqui o teu sobrinho, não é? O filho da tua irmã e os teus pais. Eu achei muito interessante a expressão que a tua mãe usou, que é a luz neste mundo de trevas. Procuras ser um bocadinho a luz em meios que é muito difícil haver alguma luz, como eu dizia no início, o meio académico. Procuras ser essa luz junto dos estudantes até um bocadinho mais desnorteados. Procuras isso constantemente? Sim, é algo às vezes consciente, outras vezes já não, natural. Porque sempre foi a minha oração a Deus. Que eu seja luz, ajuda-me, ensina-me, orienta-me, proporciona-me. Esta tem sido diariamente a minha oração. Então, procuro oportunidades e é uma oração que eu sempre fiz a Deus. Ajuda-me a reconhecer-te de forma que eu vá. Mostra-me o caminho, eu irei. E possas iluminar o caminho a alguém. Rafaela, vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos já a seguir. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Segunda parte do programa Olhos nos Olhos. Estamos com Rafaela Silva, é a nossa convidada de hoje. É professora universitária, em que, Rafaela, não és professora universitária de aulas de Bíblia, mas podemos dizer que dás aulas de Bíblia na universidade. Corresponde mais ou menos, tecnicamente não é verdade, mas podemos dizer que é um bocadinho isso? Sim, estranhamente, não é? Este ano um novo desafio surgiu numa das universidades e
E uma vez mais, porque estou atenta a todas as oportunidades e foi um tempo também de preparação anterior, de oração, de muita reflexão. Porque é preciso coragem, não é? Vamos então por partes. Tu dás aulas de francês. Quais são as aulas que tu dás, então, concretamente? Eu dou aulas de língua numa das universidades, na outra dou literatura, cultura, sobretudo francesas. Ok, essencialmente francesas. E numa dessas universidades, foi então, não vamos dizer qual é, mas não importa, numa dessas universidades começaste a introduzir a Bíblia como elemento de estudo para uma geração de crianças, não vão perdoar, são jovens de 19, 20 anos, não é? Eu vou-lhes chamar crianças, estou a brincar. São jovens, mais velhos, às vezes. 20, 21, enfim, que estão na idade universitária e que nunca tinham aberto uma Bíblia, a esmagadora maioria deles. Sim. Ou seja, uma geração inteira que a única coisa que sabe sobre a Bíblia é que é o livro dos cristãos, eventualmente. Ou se calhar alguns nem isso. Alguns nem isso. E como é que nasce essa tua ideia de eu vou introduzir no currículo, porque terias liberdade para isso, este livro que eu acho que é importante no duplo sentido. No sentido da formação da pessoa, mas também no próprio sentido académico. Portanto, foi-me atribuída uma disciplina que tem a ver com a literatura ocidental, e deram-me luz verde para construir o programa como eu bem entendesse, desde que, de facto, englobasse a literatura ocidental. E uma vez que a minha especialidade é a Bíblia, e muitos colegas meus já de formação, eles chamavam-me a biblista, eu quis aproveitar também esse facto para trazer algo novo ali àquela disciplina. E ousei fazer da Bíblia o corpus textual para depois então compararmos com outra literatura ao longo de períodos diferentes e de literatura ocidental. E como é que então funciona na prática? Tu pegas num versículo bíblico e juntas outro texto literário medieval, não sei, e fazes comparações e tentas explicar em que medida é que há influência de um em relação ao outro? Como é que funcionam as aulas na prática? Portanto, inicialmente, porque a maioria, por estranho que nos pareça, não conhece a Bíblia. Não conhece sequer a formação da Bíblia, a construção da Bíblia. Então, as primeiras aulas são nesse sentido, apresentar um pouco o panorama bíblico, como é que ela está organizada, contar às vezes até, pois havia muitos parentes, foi muito giro, porque eles estavam mesmo muito curiosos, e também proporcionando algumas abordagens de narrativas e dediquei-me sobretudo ao livro de Gênesis, foi ali se calhar o livro que mais trabalhámos. Preparava-os depois também com algumas ferramentas mesmo teóricas, digamos assim, da intertextualidade, portanto esta relação entre textos, nomeadamente então agora fundados na Bíblia, e depois então trabalhávamos em aula. Então muitas vezes eu deixava-os numa segunda parte prática, porque eu gosto muito de ter as minhas aulas práticas muito ativas, e deixava-os trabalhar com o texto bíblico, explorá-lo ao máximo, perceber um bocadinho ali o que era dito, e depois então num segundo momento víamos um outro texto literário. E o que é que mais te surpreendeu por parte dos alunos, na reação deles, ou até algum momento que tu pensaste isto aqui, se calhar não é só intervenção minha, há aqui algum outro tipo de intervenção para isto estar a acontecer? Tens ideia e memória de histórias dessas? Muitas histórias, foi um semestre muito rico e eu nem queria crer no que estava a ver, e ainda por cima foi a minha turma maior que eu tive até aqui, de 42 alunos, de cursos diferentes, porque é uma cadeira opcional, portanto 4 cursos estão ali reunidos. Todos portugueses? Nem todos, mas a maioria sim, portugueses, sem dúvida. Alguns crentes e outros não. Pouquinhos crentes. Muitos que desconheciam sequer a Bíblia, não tinham ideia nenhuma. Então Gênesis foi um bicho novo para eles. E acho que a experiência para mim mais marcante foi precisamente numa dessas segundas partes mais práticas, vê-los a trabalhar os textos, a falar entre eles. Já viste isto? Eu estava muito atenta aos comentários deles. E um segundo momento também muito marcante para mim foi quando eu sempre os encorajei a adquirirem uma Bíblia, não é? Porque eu disse, então, mas é o nosso instrumento de trabalho, portanto é bom que vocês o tenham, não é? Porque precisamos de manusear, vocês precisam ver o que é que está antes, o que é que está depois, precisam de explorar também o texto, e vocês podem trabalhar também autonomamente. E eu pensava, sinceramente, que eles iam ter algum preconceito. Eu vou trazer uma Bíblia para a universidade? Eu ouso. E eu tentava pensar em formas de trazer o texto ao fotocopiado, portanto, impresso, distribuir, mas surpreendi-me numa aula em que eu comecei a ver
mesa a mesa, as Bíblias a aparecerem nas mesas deles. E aí eu pensei, como é que é possível? Isto é surreal. Como é que eles iam buscar as Bíblias? Agora estou curioso. Nem tu sabes, eles encontraram... Novas, eu vi Bíblias novas. Que iam comprar mesmo, Bíblias. Vi também Bíblias velhas, certamente de familiares. Depois percebi também, porque eles falavam comigo. Eles vinham, aliás, foi uma turma muito agradável, de convívio. Eles vinham muitas vezes ter comigo no final das aulas. Um deles, inclusive, disse-me, professora, os meus pais são crentes, o meu irmão, inclusive, é pastor, mas eu nunca tive vontade, nunca percebi nada de Gênesis, nem da Bíblia, nunca tive interesse. E agora tenho vontade de ler. Então, foi esta e muitas outras experiências que foram acrescentando que marcaram muito. Por parte da universidade, foi encarado com naturalidade? Sentes que não há um preconceito, pelo menos nas universidades onde tu trabalhas, em relação à Bíblia no espaço académico? E mesmo na tua tese de doutoramento, que a tua tese de doutoramento foi sobre a Bíblia também. Sim, pelo menos ali fui muito bem acolhida, portanto tive a aprovação de colegas que vinham ter comigo e diziam-me, Rafael, tu estás a trabalhar a Bíblia? Uau, isso é excelente, que bom, sim, põe-nos a trabalhar, põe-nos a ler. Então eu sentia-me completamente validada nesse sentido. E por parte desta geração que desconhece a Bíblia, o que é que achas que uma nova geração, ou se calhar, enfim, uma nova ou várias gerações que passaram ao lado do estudo da Bíblia, o que é que achas que elas perdem? O que elas estão a perder? Eu sou suspeita para falar. Sim, claro. Mas perdem, bom, eu tento sublinhar, obviamente, é uma aula, não é de teologia propriamente dita, não é a religião que está ali em causa, eles sabem bem, eu ponho sempre isso bem pondo acento, e liberdade de expressão e respeito também pela crença de cada um, mas eu quero que eles vejam primeiro o texto e o seu valor literário, obviamente. Depois, se pudermos perceber algo mais, não é? E eles também podem tirar as suas lições, ótimo, não é? Portanto, só tem a ganhar com isto. E muitas vezes nós acabávamos por falar em aula, que eu não tinha previsto de todo tocar, mas eles próprios acabavam por ter interesse em questões, às vezes, de ordem moral, de pequenos detalhes que estão, de facto, na Bíblia, e eles eram muito expressivos relativamente a isso. Portanto, foi também surpreendente. Que episódios da Bíblia é que tu sugeririas a alguém para estudar, para entrar no mundo da Bíblia? Imaginemos que tinhas só uma aula para dar e que durante essa aula tinhas que despertar a curiosidade nos teus alunos sobre a Bíblia. Que tipo de episódio bíblico tu irias introduzir em primeiro lugar? Foi exatamente o que eu fiz com eles. Gênesis. Foi Gênesis 1, a criação. É fundamental passar por lá. E foi o capítulo 1 e o 2 que nós mais desbravámos inicialmente, para eles perceberem mesmo, isto é a abertura da Bíblia. Portanto, vamos compreender como é que ela começa e porquê. E que tipo de perguntas é que eles faziam sobre a questão da metanarrativa que Gênesis é ou algo mais? Ou havia ali outro tipo de perguntas que te deixaram até surpreendida de alguma forma? Eles não faziam muitas perguntas, na verdade, eles eram discretos. Quando eles fazem perguntas ou quando eles querem dizer alguma coisa, eles vêm pessoalmente depois sozinhos ter comigo. Portanto, ali em aula, pelo menos não se proporcionava isso. Eu depois é que ouvi às vezes as discussões entre eles, alguns comentários. E como é que, enfim, podemos ir já mais à questão da tua tese de mestrado e doutoramento, mas a minha pergunta é, sendo tu abertamente uma pessoa que tem fé, não necessariamente as pessoas com quem trabalhas precisam de saber qual é a tua denominação religiosa, mas sendo uma pessoa que tem fé, como é que isso é encarado nos dias de hoje, num ambiente académico extremamente exigente e ao qual tu te moves já há muitos e muitos anos? É muito desafiante e inicialmente eu tinha muito medo, tinha as minhas reservas. Mas já não tens? Agora não. A partir do momento em que eu assumi, eu senti respeito e até o cuidado muitas vezes de colegas, professores e que posteriormente depois eu vim a saber que tinham sempre o cuidado em que as reuniões, os eventos nunca fossem à sexta-feira até às 6 horas, de forma precisamente a que eu pudesse estar presente. Então, respeito. Eu gostava agora que pudéssemos ver uma fotografia que talvez num dos dias mais importantes da tua vida, a seguir ao casamento, vou já deixar aqui o disclaimer, que é quando fizeste a tua dissertação, quando apresentaste a tua dissertação de doutoramento. Tu estás ali, és a terceira a contar do lado esquerdo, não é? Este foi um dia muito importante para ti, onde tu apresentaste esta tese. Eu creio que também podemos mostrar uma imagem com o título da tua tese,
que é, não sei se me consegues ajudar, Rafaela. A escrita bíblica. Eu creio que temos essa imagem. No romance arturiano. Exatamente, não dá para ver muito bem, mas explica-nos então. É a escrita bíblica no romance arturiano em prosa, a demanda do Santo Graal e o Quest del Sant Graal. É assim? É, com falta o sotaque francês, mas está ótimo. Ok, eu nem sotaque português tenho, quanto mais francês. Mas, Rafaela, vamos então começar pelo fim, se calhar. Não havia pessoas em Portugal com capacidade técnica suficiente para poder avaliar esta tua tese e teve que vir alguém de fora a isto? É verdade isto? Mais ou menos. Aliás, nós quando organizamos o júri, quando é organizado o júri, é preciso sempre haver um júri externo. Portanto, é forçoso. Mas sim, houve alguém alguma... que vem de outro país ou alguém que vem de outra universidade portuguesa? Não é suficiente. Um dos externos pode ser de uma universidade portuguesa, mas um deles tem que ser mesmo estrangeiro. Ok. E houve sim uma dificuldade em encontrar-se elementos que pudessem constituir este júri. Porque no nosso país ou devido à especificidade do tema? Nem sequer, claro que não. Sim, a especificidade do tema e o facto de reunir dois universos completamente diferentes. Não é? Encontravam-se especialistas só sobre a Bíblia, não é? Obviamente, e só sobre o romance arturiano. Reunir as duas coisas, não. Então, para os nossos telespectadores, vais-me então explicar primeiro o que é o romance arturiano, porque quando falamos isto da demanda do Santo Graal, temos alguma ideia do que é, mas concretiza-nos, por favor, em que escritos são estes, ou que textos são estes que tu começaste com a tua tese de mestrado e depois terminaste na tua tese de doutoramento. Portanto, são romances medievais, do século XIII, romances em prosa, sim, porque existe também outra tradição em verso. Tem uma origem francesa e são uns autênticos best-sellers. Portanto, estes eram os textos lidos, quem tinha acesso, não é, obviamente, na Idade Média, portanto, do século XIII. E o tema é o Santo Graal, como o título indica, e se calhar muitos conhecerão por filmes, há toda uma tradição por trás dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então explica-nos, agora tenho que aproveitar aqui, não sei, em 2 minutos, em que consiste então este Santo Graal, que é o cálice de madeira, que terá sido de madeira ou não, pronto. Eu estou a falar do que eu vi no filme do Indiana Jones, não tem nada a ver. Mas é o cálice, sim, é verdade que é o Graal. Mas então explica-nos em que consiste os Cavaleiros da Távola Redonda e o Santo Graal. Portanto, os Cavaleiros da Távola Redonda, que se reúnem em torno da mesa de Artur, o rei Artur, portanto é a cabeça ali do grupo, vão em busca deste Santo Graal, mas têm que passar por certas aventuras, portanto, cavaleirescas, há toda ali uma ideologia cavaleiresca por trás, e têm que apresentar determinadas competências militares, guerreiras, mas também uma vertente espiritual muito forte, moral. E só alguns, os eleitos, muito específicos ali, um trio de eleitos é que consegue de facto ver o Graal e receber essas benesses que o dito cálice proporciona. E tu procuraste encontrar traços, características da Sagrada Escritura nestes textos? Sim, é fácil encontrar, na verdade. O Santo Graal já tem esse indício, não é? Mas não era por aí, ou seja, e já havia alguns trabalhos que elencavam algumas das referências bíblicas de forma mais ligeira. Era impossível não haver Bíblia nesses textos, porque na Idade Média a Bíblia era a referência para textos, para tudo. Aliás, há um especialista que diz precisamente isso. A Bíblia é a referência para tudo, não a fonte de tudo. Mas eu quis ir além do óbvio. E seguir, sobretudo, ali uma linha de pensamento mais complexa e tentar aprofundar depois então nesses textos, nesse conjunto. Depois tive que fazer uma seleção porque era impossível, não era uma tese de doutoramento, era um pós-doutoramento, mas sim, tentei ali compreender e aprofundar. O teu grande sonho é publicar grande sonho, enfim, é uma forma de dizer, mas gostarias muito de publicar a tua tese, que ainda não está publicada, mas em que medida é que tu fizeste ali alguma descoberta inovadora que poderá ter impressionado a academia? Aliás, o meu orientador já tinha tentado explorar um bocadinho o assunto, mas ao de leve, e deixou algumas pontas soltas que ele não conseguiu resolver. Havia toda uma tradição francesa, porque são textos franceses, portanto eu dialogo muito com os franceses, que não compreenderam bem os textos, na verdade. Eu aí, na verdade, estou a fazer uma comparação entre dois textos medievais, um português de origem portuguesa e outro de origem francesa, e depois, então, paralelamente com a Bíblia.
E o que eu fui compreender é que esses textos rivais tinham uma linha de pensamento totalmente diferente, mas sempre ali ancorada, os dois na Bíblia, mas com uma leitura completamente diversa. Ao longo deste trajeto em que foste fazendo a tua tese de doutoramento, foste conhecendo algumas pessoas que foram também marcando a tua história. Uma delas gravou um vídeo para ti. Olá, Rafaela. Decidi gravar este vídeo envergando esta camisola porque é uma das coisas que nos une, embora não seja a principal. Efetivamente, já há alguns anos que as nossas vidas se cruzaram, quantos não interessa para nada, mas desde então que já partilhámos muitas coisas. Partilhámos um caminho difícil, o caminho do doutoramento, já morámos juntas, estamos sempre presentes na vida uma da outra, quer nos momentos bons, quer nos momentos maus, e apesar da distância física, sabemos que temos sempre, do outro lado, alguém que se preocupa verdadeiramente connosco. Eu quero aproveitar este momento para dizer que te admiro muito. Acho que além de ser uma excelente pessoa, és uma pessoa inteligente, uma pessoa que nunca abdicou dos seus ideais, que sempre procurou também traçar o seu caminho com muita persistência, apesar de todas as dificuldades. E, portanto, acho que vais estar comigo para o resto da minha vida e eu espero que eu esteja na tua também. Um beijinho. Gosto muito de ti. É Carla, não? Uma amiga tua que foste criando também. Fizeram juntas. Fizemos o doutoramento, ela fez um pouco depois, mas partilhámos ainda casa e muitas experiências. Eu não sei se ela partilha de alguma fé ou não. Não, a Carla não crê em nada. Não tem nenhuma fé específica, no entanto, parece-me que ela sentiu-se de alguma forma tocada por ter convivido com alguém ao qual ela usou a palavra muito persistente, não é? Nas suas convicções. É isso que tu sentes que tu foste transmitido com ela? Eu não consigo falar de mim mesma, portanto, se calhar às vezes me surpreendo quando ouço os outros e é preferível então que sejam os outros, porque talvez isso para mim seja mais credível do que eu própria. Rafaela, algo muito curioso na tua, quer dizer, não sei se terá sido na tua tese, em que tu utilizaste livros de Ellen White, uma escritora, enfim, marcadamente adventista do sétimo dia, que está na origem da Igreja Adventista do sétimo dia, utilizaste como referências bibliográficas. Foi na tua tese de doutoramento? Foi em artigos científicos? Não, foi na de mestrado. Na tua tese de mestrado, ok. E em que medida é que foste incluindo textos de Ellen White, textos marcadamente espirituais e ligados e 100% doutrinários, para um ambiente académico? Na verdade foi só uma referência, mas uma vez mais é sempre uma tentativa de trazer algo diferente, se calhar inesperado, mas usei numa nota em específico para contrariar, corrigir, vou dizer, um especialista. E usei um livro dela, que para mim fazia todo o sentido. E queres concretizar isso ou preferes não o fazer? Acho que prefiro não fazê-lo. Ok, ficamos então todos na dúvida. No entanto, há um outro artigo que tu escreveste, este é público, porque saiu na revista Visão. Eu creio que até temos uma imagem deste artigo, não dá para perceber muito bem, mas poderás ajudar-nos. O que é que diz ali? Literatura, criação conjunta. Em que consiste este artigo que depois foi publicado na revista Visão? Isto foi um convite que me foi feito já há uns anos para dar uma perspectiva da literatura medieval. E pronto, coube-me a mim essa missão e fiquei muito grata por isso. E foi um bocadinho então desse desenvolvimento então maior, uma breve panorâmica, porque é impossível ali naquela extensão de texto conseguir resumir aquilo em que consiste a literatura medieval. Mas tu nunca deixas de fazer nada sem colocar ali, nem que seja pelo menos a linguagem agora, o easter egg, não é? O ovo da Páscoa, em que está ali num cantinho em que só aqueles mais atentos vão perceber a razão por aquilo estar ali. E tu tens procurado fazer isso em tudo na tua vida, ou seja, utilizas o facto de teres, enfim, de seres uma pessoa que se move no meio académico para poderes incluir traços, no fundo, da tua fé, dos teus princípios. Também o fizeste ali. Sim. Se notaram, então é porque parece que sim. E não terá, então, passado despercebido para alguns. Mas sim, há ali uma referência. Tens sempre essa preocupação em tudo o que fazes na vida. Sim, seja nas coisas mais, enfim, mais como dar aulas na universidade, seja muitas vezes até em conversas privadas que tu tens com pessoas que conheces de forma aleatória ou até... Eu não vou perder oportunidades.
Sentes muito isso, que não podes perder uma única oportunidade, seja em que meio for? Sinto uma responsabilidade de me envolver ao máximo e de me empenhar enquanto eu viver. Ou seja, és aquele tipo de pessoa que, se alguém bate à tua porta, Testemunha de Jeová, Mormons ou qualquer outra pessoa, tu dizes, entre e vamos conversar. Vamos. E tens feito isso? Tenho. Recebo Mormons já há anos, duplas de Mormons, e gosto sempre de os receber, de dialogar, e a coisa continua, portanto, de muito bom grado, respeito muito e gosto, sobretudo, quando é possível o diálogo. Portanto, não quero um debate, não quero convencer ninguém, nem me cabe a mim, eu digo sempre isso, não me cabe a mim convencer. Mas se pudermos conversar, vamos a isso. Então não entras em argumentação, como é que são essas conversas? Elas ouvem, combinas assim, se vocês me ouvirem, eu ouço-vos, é um bocado isto? É um bocado o trato, ou seja, assim, no início, sim, eu digo-lhes sempre, se pudermos dialogar, vamos aproveitar ao máximo. Permitam-me sempre que eu também tenha a minha palavra e eu gosto de partilhar, portanto, senão isto vai se tornar um bocadinho monótono e se calhar perde um bocadinho o interesse. Rafaela, vamos para o nosso último intervalo e já a seguir eu quero que partilhes connosco também um outro ministério, muito na linha daquilo que tu dizes, de não perder a oportunidade, que tem a ver com o trabalho prisional que tu fazes. Além de tudo isto, ainda tens tempo para escrever para reclusos. Vamos voltar depois do nosso último intervalo. Estamos com Rafaela Silva, Olhos dos Olhos. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Terceira e última parte do programa Olhos nos Olhos, aqui na TV Novo Tempo. Estamos com Rafaela Silva, professora universitária, que tem dedicado grande parte da sua vida ao estudo da Bíblia, mas não é um estudo da Bíblia por si só, é um estudo da Bíblia num ambiente mais académico e fazendo referência a outros livros ou outras artes literárias, se quisermos chamar assim. Mas, Rafaela, algo que também está muito ligado à tua vida, algo se calhar que pouquíssimas pessoas sabem, é um trabalho que tu fazes junto da comunidade prisional, mas de uma comunidade prisional muito específica e, ajudar-me-ás, completamente diferente da portuguesa, que são reclusos que vivem e que cometeram crimes nos Estados Unidos e que, por essa razão, estão detidos em penitenciárias norte-americanas. Explica-nos, sem entrar, obviamente, em pormenores, como é que uma menina, vou usar a palavra menina que eu conheço desde bebê praticamente, chega a este mundo que é algo completamente oposto à nossa realidade. Portanto, tudo começou já há 11 anos. 11 anos. 11 anos ou mais. Creio que já foram mais. A minha irmã e o meu cunhado sugeriram-me que eu escrevesse um recluso em específico. E a minha irmã já tinha tido essa experiência e ela encorajou-me. Eles encorajaram-me. E eu aceitei o desafio. Inicialmente escrevíamos por cartas, em papel. Que era assim que funcionava, tinhas que escrever para a penitenciária, dirigido ao recluso X, e depois era entregue e recebias de volta a correspondência também. Sim. Portanto, alguém que estava então nos Estados Unidos, numa prisão de alta segurança. E depois, muito tempo depois, portanto, ao longo dos anos fomos trocando correspondência e provavelmente no tempo que Deus considerou que eu estava, se calhar, preparada para mais, ele pediu-me se eu podia escrever a um colega dele. Ele próprio é que pediu, sentiu que o colega tinha necessidade de alguma palavra de ânimo. E pediu então que eu escrevesse então a outro colega. Isto já depois então com outra ferramenta, já não era preciso ser por cartas em papel, mas já temos uma aplicação em que é possível então enviar mensagens. E eu aceitei mais um desafio. Desculpa, como é que funciona essa aplicação? É um site em que tu te inscreves e não é qualquer um que pode fazer isso? Ou tem que haver ali ligação? Como é que funciona? Tem que haver uma ligação, portanto é preciso... E eles é que têm que pedir ou não? Nós conseguimos instalar a aplicação, a questão é que nós temos que ter o contacto, portanto o código, digamos assim, talvez, o número do recluso, etc. De forma a podermos adicionar e então iniciarmos essa troca. E depois eles lá no estabelecimento prisional recebem, também terão algum momento específico em que eles acedem a um computador? É assim que funciona? Inicialmente eles tinham que ir a quiosques, assim que eles chamam, para poder então aceder a essas mensagens, a essa troca. Mas agora, posteriormente, eles têm, cada um pode ter o seu tablet e podem aceder então a partir das celas deles.
num determinado horário? Presumo que não tenham sempre... Tem alguma facilidade agora, sim, Ok. sim, maior. E como é que funciona então esse... Aliás, e desculpa ter interrompido a história, que estava curioso para perceber como é que funciona, e depois como é que entraste em contacto com esse amigo deste recluso? Portanto, ele teve que sempre ser essa primeira pessoa, então, a comunicar-me o código do outro, não é? Portanto, o número do outro. E assim fiz, aceitei. Mas os convites foram-se acrescentando e ele ia-me sempre dizendo: Rafaela, não te importa de escrever a mais um? E depois: Rafaela, tenho mais um pedido a fazer, podes escrever a outro? E outro pediu-me: olha, Rafaela, não te importa de escrever um amigo meu que está um bocadinho em baixo? Pronto, e foi-se espalhando um bocadinho. Eles vão também, às vezes, sendo transferidos para outras prisões, portanto, são prisões de alta segurança ali no estado de Nova Iorque, e estão um bocadinho agora espalhados e vão-se multiplicando. E tens ideia de quantos reclusos já escreveste? Neste momento são 11 reclusos, de prisões então diferentes, e eles próprios muito diferentes. E foste perdendo o contacto de alguns ou conseguiste sempre manter o contacto com todos, mesmo depois deles conseguirem a liberdade, ou nenhum deles ainda conseguiu a liberdade? Portanto, considerando que são prisões de alta segurança, são obviamente crimes pesados, sentenças pesadas, há homicidas, obviamente. São 25 anos de prisão, a perpétua, e muitos deles estão ainda a cumprir. Só um único já saiu e permaneço em contacto com ele porque ele quis continuar essa comunicação. Ele sentiu necessidade de continuar a ouvir-te, no fundo. Já fora da aplicação, presumo. Sim. E que tipo de experiências é que tu tens tido, partilhando aquilo que puderes, obviamente, com histórias tão pesadas, para uma, desculpa, novamente, menina de Coimbra, estar a ouvir histórias destas que nem em filmes são contadas? Sim, é inimaginável aquilo que eu leio, aquilo que eu conheço. E eles abrem-se, portanto, eles notam, ou pelo menos aquilo que eles dizem. Agora, só posso dizer aquilo que eles dizem, não tenho outra forma, não é? Eles veem em mim alguém confiável. Sendo mulher é delicado, não é? Mas se há uma coisa que o primeiro diz sempre: atenção, ela é casada. E já agora, desculpa, temos que mostrar uma fotografia do teu marido, que ainda não o fizemos. Aqui o Marco, que isto foi no vosso... Vocês casaram em 2013, não é? Certo. Sim, por isso, reclusos, está ali o marido da Rafaela e ele é perigoso, estou a brincar. Mas é engraçado, às vezes é delicado, porque, pronto, claro que quando há esta confiança, esta abertura, há sempre um risco, claro que sim, que se apaixona. Espero que não, eu tenho sempre por muitas reservas, mas é a amizade que eu tenho para lhes oferecer e um amor divino mesmo. E eles sabem disso, na verdade eles sabem disso e abrem-se e eu partilho o que sou. É impossível não ser de outra forma. Partilho com eles experiências minhas, às vezes até os meus dias, digo como sou grata a Deus e como terminei o meu dia, alguma peripécia, partilho tudo com eles. É difícil falar do perdão para estas pessoas? Sentes que muitas delas não conseguem aceitar perdão ou não se sentem dignas de ser perdoadas? Eles têm uma dificuldade e grandes reservas, sim, em relação a eles próprios. Eles sentem-se condenados, literalmente, e até aos olhos uns dos outros. Mesmo o ambiente nestas prisões não é obviamente fácil. Mas até muitas vezes para eu lhes ensinar ou tentar mostrar o caminho do perdão, eu tive que fazer coisas um bocadinho arriscadas que Deus me mostrou que eu podia fazer. E sentes que eles também te transformaram de alguma forma? Há uma Rafaela diferente daquela que há 11 anos resolveu escrever uma carta para os Estados Unidos do que aquela que está aqui hoje à minha frente? Sem dúvida que sim. E eu digo-lhes isso. Não penses que isto está a funcionar apenas no teu sentido. Eu estou a aprender muito. Aprendo a ser humilde, aprendo a perdoar, sim, porque às vezes não corre bem, as nossas trocas nem sempre correm bem. Em que sentido? Não correm bem? Como assim? Alguns já se zangaram. Contigo? Sim, já deixaram-me de falar, cortaram-me da aplicação. Porque disseste algo com os... Tipo de... Não fui talvez ao encontro daquilo que eles queriam ouvir. Não no sentido emocional, amoroso, não. Noutros sentidos, mas sim, sentiram-se... Eu acho que, bom, o contexto deles também assim indica. Eles são
pessoas extremamente feridas e carentes. E essa carência eu noto muito nas nossas trocas. E eles têm uma dificuldade em encarar algo novo, alguém que olha para eles de forma diferente. E eu digo-lhes isso. Eu estou sempre a reforçar isso com eles. Eu tenho o melhor exemplo. E eu tenho que te trazer aquilo que eu conheço melhor, que é Cristo. É impossível eu não reagir de outra forma. E às vezes é difícil, porque eu tenho que engolir também o meu orgulho. E oro a Deus, e eles sabem disso. Eu oro a Deus antes de falar com eles, antes de ter alguma iniciativa. Tudo é muito orientado, e tem que ser, porque não há outra forma. E eles sentem isso. Eu tenho tido respostas surpreendentes mesmo. Rafaela, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, mas temos um último vídeo de alguém que é muito especial para ti, que também resolveu gravar um vídeo para ti. Olá, querida Rafaela. Laços de profunda amizade nos unem desde os teus tios Daniel e Rafael e também do teu pai Moisés e da tua mamã. Louvamos o nosso Deus pelo percurso da tua vida que tem exigido da tua parte um enorme esforço e uma enorme perseverança. Nas nossas conversas, deves recordar-te, eu sempre te disse que tu tens um papel idêntico ao de José no Egito ou de Daniel em Babilónia e na Medo-Pérsia. Tu estás inserida num meio universitário onde tens a oportunidade única de continuar a dar testemunho. É o privilégio de dar testemunho da verdade e de Cristo e da salvação. E isso tem um alcance não mensurável. Bom, vamos terminar esta mensagem, tem que ser curta, e então enviamos um grande abraço e beijinhos para ti, não esquecendo, como é óbvio, o imprescindível apoio e amor do teu namorado / marido. Beijinhos nossos e abraços. Nati e Ezequiel. Muito obrigado a Estes grandes amigos. Estes grandes amigos, né? O pastor Ezequiel Quintino e a irmã Natividade Quintino também, que gravaram esta mensagem. Concordas com o que eles disseram? José do Egito, Daniel da Babilónia, Rafaela de Portugal, ou da Lusitânia? Quando o pastor Ezequiel Quintinajas me diz isso, eu penso, não, pastor, isto não é comparável. Mas é engraçado, ele não disse aqui, mas tu contaste no outro dia que ele fala também em cavalo de Troia, não é? Sim, ele diz, já me disse em 2 ocasiões, tu és o cavalo de Troia de Deus. O sentido é complexo, não é? Mas não, cavalo de não Troia, quer, já agora ajuda-nos a explicar. É o não cavalo... quero armadilhar ninguém, não é? Não Sim. quero... Mas é interessante, ou seja, assim, um meio, um instrumento para esconder algo e vencer uma grande batalha. Portanto, camuflado. Sou camuflada. Mas a verdade é que tu és, enfim, muito aberta em relação a tudo aquilo que tu acreditas, tanto é que vemos testemunhos de pessoas que não têm a tua fé e que disseram exatamente isso, e que continuas a fazer da tua vida esse testemunho às claras e às abertas daquilo que tu és e daquilo que tu acreditas. É essa a tua grande preocupação hoje em dia? É a minha oração. Não é uma preocupação, é uma oração. Rafael, a última pergunta que eu faço a todos os nossos convidados é sempre a mesma. Só muda muitas vezes a forma que é. Se algum dia alguém quisesse escrever um livro, se quisessem fazer, no teu caso, se quisessem escrever uma tese de doutoramento sobre a tua vida, qual era o título que tu gostavas? Como é que tu gostarias de ser lembrada por tudo aquilo que tu fizeste e que ainda tens muito a fazer na tua jornada, na tua vida, seja académica, seja familiar, seja espiritual? Como é que tu gostavas de ser lembrada? É estranho porque eu é que costumo escrever. Mas refletindo nisso, eu não ia... uma vez mais, é estranho eu ser o sujeito ou protagonista de alguma coisa, não faz parte de mim. Mas se tivesse que refletir algo, esse título, eu diria Rafaela, o nome de Deus, Deus no nome e Deus na vida. Porque o meu nome tem o nome de Deus. Rafaela significa Deus curou. Obrigado, Rafaela, por teres vindo aqui ao nosso programa, por teres partilhado a tua vida, da tua história incrível que tens junto de tantas pessoas, e para mim, a título pessoal, é uma honra ser teu amigo e sou um privilegiado por poder ouvir os conselhos que também muitas vezes tens para me dar. Obrigado, Rafaela, por teres vindo.